Boa noite, amados. Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando você, a sua casa, a sua família. Louvado seja o Senhor. Antes de iniciar a mensagem, eu quero orar por você. Amém? Senhor, eu te agradeço, eu louvo ao Senhor pela tua infinita misericórdia. É a causa de não sermos consumidos. Ó Senhor Jesus, obrigado por todos os teus cuidados para com cada um de nós. Senhor, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pela nossa casa, que o Senhor continue nos sustentando. Nessa noite pedimos que o Senhor abra o nosso coração, nos dá entendimento na Tua palavra, que nós possamos ganhar mais das insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja o Senhor, que essa palavra venha ser rica, que nós viemos ouvi-la, guardá-la e praticá-la em nome de Jesus. Aleluia. Amados, Jesus é o Senhor, então hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem do artigo do JAV, do nosso jornal Árvore da Vida. E hoje o artigo que eu vou compartilhar com vocês fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo. E o título é Cristo, o modelo de servo. Louvado seja o Senhor. É uma palavra muito rica, muito prática, porque como que nós temos o sentimento, a partir do momento que nós recebemos o Senhor para dentro de nós temos o sentimento e o desejo de servir a Deus, porque o Senhor nos chamou, nos salvou, mas também para servi-lo, assim como foi com o povo de Israel, que o resgatou do Egito para servir a Deus no deserto, o Senhor também nos resgatou no mundo para servi-lo, louvado seja o Senhor. Mas como servir a Deus, Como que nós vamos saber como servi-lo? Então, nosso modelo de serviço é Jesus Cristo, nosso amado Senhor, é o nosso modelo de servo. Se nós queremos olhar um homem que teve o seu serviço totalmente adequado e totalmente aprovado por Deus, esse homem foi Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver alguns itens, algumas passagens em que nós vemos como que Jesus foi esse servo maravilhoso, como ele pode ser o nosso espelho, Louvado seja o Senhor. Eu queria iniciar com vocês em Filipenses. Eu vou utilizar a versão da Bíblia King James. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8, amém? Vamos ler com calma, desfrutando da palavra, ruminando a palavra, fazendo com que esses versículos se tornem realidade dentro de nós, amém? Versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então, essa passagem é muito rica. Nós vemos Jesus, Cristo, ele é um da Trindade, ele é o Filho. Nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, Jesus, ele é o Deus Filho, ele tentou, aqui fala, tendo plenamente a natureza de Deus. Então, se você quer ver Deus, é só olhar para Jesus, porque ele é Deus em sua plenitude. Louvado seja o Senhor. Mas aqui, mesmo tendo essa natureza de Deus, mesmo sendo Deus, ele não reivindicou isso, mas pelo contrário, ele se esvaziou, e assumiu plenamente. É muito bom essa versão, falando assumindo plenamente a forma de servo. Ou seja, ele não usou nada da sua natureza divina, mas ele se humilhou, se esvaziou. Porque se nós pensarmos bem, Deus para salvar, Jesus para salvar o homem, ele deixou tudo para trás. Ele deixou a presença e a glória de Deus, ele deixou o serviço e a adoração ininterrupta dos anjos. Ou seja, se ele ainda estivesse no trono com o Pai, ele teria ali o serviço e a adoração dos anjos sem interrupção nenhuma, eternamente. Ele estaria ali, ele deixou esse trono, ele deixou também o poder e a autoridade do trono celestial, ele deixou isso tudo, ele tinha tudo quando ele estava com o Pai, e ele o deixou para vir à terra, para se encarnar, sofrer todo tipo de humilhação,
vivia em questão de pobreza, de riquezas materiais, ele não tinha isso tudo para salvar você e a mim. Louvado seja o Senhor. Então ele não usurpou, ele não reivindicou o ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Senhor Jesus. Isso prova que ele veio, né, para nos servir e não para ser servido. Então nós, amados, na vida da igreja, nossa atitude para com os irmãos, para com as pessoas, precisa ser de servir e não de ser servido. Na vida da igreja, quando nós servimos, né, quando nós estamos escalados em algum serviço, ou tem algo para nós fazermos na igreja, nós precisamos servir humildemente. Tirar toda a nossa carcaça de superioridade, mas nós sermos uma pessoa humilde ao servir ao Senhor. É isso que vai agradar a Deus. O que vai tornar o nosso serviço aceitável e agradável a Deus é nós servirmos com humildade, assim como o próprio Senhor Jesus fez. Para fazer a vontade do Pai, ele se humilhou, né, para que Deus pudesse usá-lo completamente. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que nós também precisamos tomar esse servo, né? Aqui ele se tornou semelhante aos seres humanos, ele se tornou semelhante a nós. Todo o viver de Jesus, ainda que ele fosse Deus, ele não usou o seu poder de Deus, a sua divindade, mas ele viveu como homem, para hoje ele ser o nosso modelo. Então todo o sofrimento que você e eu possamos passar, tenha certeza que Jesus também passou por ele. E ele é o único capaz de nos socorrer, porque ele conhece a natureza humana, ele sabe o que você está passando, o que eu estou passando, por isso ele é capaz de nos socorrer, ele nos conhece, porque ele assumiu plenamente, né, o corpo humano, ele assumiu a forma de servo e se igualou ao ser humano, para ser semelhante aos seres humanos, amém? Esse foi o viver de Jesus. E agora outra passagem que eu quero compartilhar com vocês, está em João capítulo 13, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16, amém? Então primeiro nós vimos que Jesus, como Deus, ele se humilhou, se esvaziou, para se tornar homem e viver na terra como homem, e fazer toda a sua obra como homem, amém? Aí aqui em João 13, versículo 12, após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Louvado seja o Senhor. Então, amados, aqui nós vemos que na esfera divina, os verdadeiros servos, os servos que são aprovados pelo Pai, são os que servem em humildade aos outros. Isso também, né, isso torna o nosso coração mais próximo de Cristo e mais distante do orgulho. Quando nós servimos os irmãos com humildade, o nosso coração se torna mais, né, ele fica mais próximo de Cristo e fica mais distante do orgulho. Jesus, nós vemos que ele se esvaziou, ele tinha poder, ele tinha autoridade, né? Ele podia ali, naquele momento que ele estava sendo esbofeteado, estava sendo cuspido, assim como lá no Getsêmani, né, ele resplandeceu ali para os discípulos, ele teve o seu corpo ali glorificado, ele resplandeceu ali, ele podia fazer quando ele estava, né, apanhando, quando ele estava sendo cuspido, ele podia mostrar todo o seu poder para todos ali, para que todos caíssem, se arrependessem naquele momento, ele podia mostrar o seu poder divino, ele podia fazer tantas coisas, mas ali, amados, ele se humilhou, ele não quis usar o poder. Então, todos os atributos, né, todos os privilégios que ele tinha como Deus, então ele se esvaziou disso para viver como homem. E é nesse ponto que eu quero tocar com você. Você pode ter tantos privilégios, você pode ser formado nisso, naquilo, você pode ter tanto conhecimento disso ou daquilo, mas ao servir o Senhor, eu e você precisamos renunciar
tantas vitórias, tanto conhecimento, nós precisamos renunciar para fazer a vontade do Senhor de forma adequada, de forma aprovada. Jesus, ele podia fazer muita coisa, ele podia não deixar a pessoa esbofetear ele, cuspir ele, mas ele renunciou a isso. Então, eu e você precisamos ter esse sentimento de Jesus, amém? De sermos humildes, de sermos servos humildes. O Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. Nós já não somos de nós mesmos, nós somos o Pai, aleluia. Nós sabemos que nós somos propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Então, Ele já nos comprou, nós somos dele. Então, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, mas não em nós mesmos. Os nossos conhecimentos, muitas vezes nós temos vitórias, nós fazemos algo lá fora que deu certo, Senhor Jesus. E nós achamos que pelo nosso conhecimento natural, ele pode dar certo também na vida da igreja. Mas, amados, se nós não tivermos um coração humilde, coração quebrantado, de voltar ao Senhor, de em humildade o Senhor nos usar, isso não vai ser adequado, o Senhor não vai nos aprovar e nós vamos estar servindo ao Senhor de forma vã. Que o Senhor nos livre, Senhor Jesus, que nós possamos pegar o modelo do Senhor e renunciar a nós mesmos para servir de forma adequada ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor, Ele é o nosso modelo de uma pessoa que se esvaziou e se humilhou para que fosse aprovado por Deus. Aqui vamos voltar em Filipenses. Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 8, assim na forma de homem humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. O Senhor, Ele renunciou e se esvaziou a tal ponto de morrer na cruz. A morte de cruz era uma morte muito humilhante, era a pior morte da época, se não dirá a pior morte da história, era uma pessoa ser crucificada, porque isso era uma execução, né? Era para os piores criminosos da época, eles eram mortos, né, através da crucificação. E o Senhor, que não havia culpa nenhuma, um homem que viveu sem pecado, obediente a Deus, temente a Deus, fazia a vontade de Deus, ele morreu por mim e por você. A palavra fala que todos os nossos pecados ele carregou sobre si, todas as nossas enfermidades ele carregou sobre si. Mesmo não tendo culpa nenhuma, Ele levou a nossa culpa na cruz, aleluia. Amados, é motivo de alegria, nós vemos que a nossa culpa ela está na cruz, porque Jesus levou os nossos pecados e a nossa culpa para a cruz. Louvado seja o Senhor, Ele sem culpa nenhuma, sem pecado nenhum, Ele assumiu a forma humana para se parecer comigo e com você, amados. Para que naquela cruz, Ele derramando o próprio sangue, Ele pudesse nos redimir. Louvado seja o Senhor. Por isso que Ele é um modelo de servo para mim e para você. Amados, você tem lavado os pés dos irmãos? Amados, você tem lavado os pés da sua esposa? Esposa, você tem lavado os pés do seu esposo? Os pais dos filhos, os filhos dos pais? Há um encabeçamento na casa, o esposo, a esposa, os filhos, Deus, Cristo, homem, mulher, filhos. Mas, amados, o momento de servir é com humildade. Senhor Jesus, lavar os pés ali, ajudar a pessoa a tirar a sua impureza, orar com a sua esposa, orar com seus filhos, isso é uma forma de lavar os pés, de tirar as impurezas. Um momento de louvor ali com a sua família, isso é um momento de vocês estarem se lavando mutuamente, humildemente, isso é aprovado, é selado por Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos ter esse modelo de servir uns aos outros sem orgulho. Não achar que você é o melhor, você serve, você é insubstituível. Senhor, por um lado, o Senhor não quer perder nenhum de nós, isso mesmo, o Senhor precisa de você. O seu serviço, o Senhor quer que você faça. Nesse sentido, sim, mas não se ache maior que nenhum outro irmão. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E ainda assim eu quero compartilhar com vocês 3 lições que nós precisamos praticar, 3 lições que Jesus deixou para cada um de nós. A primeira é considerar os outros irmãos superiores a nós mesmos. Senhor Jesus, como que é a questão de superior, irmãos? Não é quem tem mais curso, não é quem tem mais diploma, não é quem tem mais conhecimento, mas é você saber, espiritualmente, aqueles irmãos que estão à sua frente. Aqueles irmãos
porque se doaram mais para o Senhor, que negaram mais a vida da alma. É por causa disso, é uma questão espiritual. Você precisa ter uma sensibilidade espiritual para você se humilhar e considerar os outros irmãos superiores a você mesmo. Amém? E o segundo ponto é se esvaziar de qualquer glória que nós tenhamos conseguido ao longo da nossa vida. Sim, nós temos, às vezes nós temos sucesso na carreira profissional, sucesso na parte estudantil, sucesso na sua vizinhança, você é um bom vizinho, as pessoas gostam de você, Senhor Jesus. Mas para servir ao Senhor, nós precisamos nos esvaziar até mesmo das nossas vitórias, para que a cada serviço nós possamos experimentar uma vitória no Senhor. Que a vitória seja do Senhor e não nossa. Esquecer as nossas próprias vitórias e deixar o Senhor vencer por cada um de nós. Amém? E a terceira lição é aplicar a cruz por toda a nossa vida. Podemos ler Mateus? Senhor Jesus. Mateus 24. Aqui diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, e me siga. Então, se eu quiser seguir ao Senhor, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, e eu preciso tomar a minha cruz. A cruz, amados, significa sofrimento. A cruz, amados, significa mortificar o nosso velho homem. A cruz significa mortificar a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, as nossas emoções, a nossa mente. É tudo isso colocar ela na cruz, o nosso velho homem. Tomar a nossa cruz é negar nós mesmos para que o Senhor possa fazer por meio de nós. Louvado seja o Senhor. Então, amados, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós possamos tomar Cristo como nosso modelo de servo. Aquele modelo, aquele homem que foi aprovado e que foi selado por Deus, e hoje ele é o nosso espelho. Se eu não sei como servir ao Senhor, eu preciso ir diante de Jesus e falar: Senhor, como que eu sirvo? Senhor, como que eu vou ministrar uma palavra, Senhor? Não tenho capacidade. Senhor, como eu vou tocar um instrumento? Senhor, como eu vou ficar na recepção? Mesmo que você saiba, mesmo que você seja o mais excelente recepcionista, mesmo que você seja uma pessoa com uma oratória excelente, que você seja eloquente, peça ao Senhor encabeçamento em todo o seu serviço, que aí o seu serviço ele não vai ser vão, o Senhor vai aprovar e vai contar naquele dia, amém? Jesus é o nosso Senhor, que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, que nós possamos tomar Cristo como nosso modelo de servo, amém? Jesus é o Senhor, amém.